Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos sobre ensinos bíblicos dentro da ordem da salvação. O que a Bíblia nos ensina sobre a salvação? É algo muito importante, lindo, abençoador, que nos edifica e nos faz mais e mais amar o Senhor Jesus e viver para Ele, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje daremos uma pequena introdução sobre regeneração ou novo nascimento, o nascer de novo. Vamos dar início a esse estudo. É um estudo longo, então vamos dividir em alguns domingos e vamos atentar, abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração para o ensino da palavra do Senhor nosso Deus, aquilo que temos vivido e aprendido em Cristo Jesus e vamos colocar em prática para que outras pessoas, como você que talvez ainda não tenha estudado sobre isso, ou ouvido sobre a mensagem de salvação, hoje é o tempo oportuno que o Espírito Santo está concedendo a você por meio deste canal, por meio desta rede social, onde podemos aprender que Jesus Cristo, Ele pode dar a você uma nova vida. Fulano é tão bom, é quase um crente. Já ouviu isso? Esta afirmação é muito simplória, muito comum, e ela confunde regeneração com idoneidade moral ou aceitabilidade social. Se fulano é bom, faz o bem, ele então é aceito socialmente, ele tem uma moral que julgamos idônea, reta, sem nenhum problema. Mas o fato de uma pessoa ser respeitável, uma pessoa ser boa, moralmente, ser aceita na sociedade, isso não quer dizer que ela seja quase cristã, não faz com que ela seja cristã. Existem, isso é fato, existem pessoas que não são cristãs e que são muito mais respeitáveis do que muitos cristãos. Muitas pessoas não cristãs, não ditas cristãs, possuem muitas virtudes, até mesmo, às vezes, muito mais do que muitos cristãos.
O que de fato caracteriza o cristão verdadeiro é o nascer de novo, é ter nascido novamente, ter sido regenerado. E a regeneração é uma mudança não externa somente, mas principalmente, inicialmente, é uma mudança de estado espiritual que vai levar, que implica em moralidade. Aquele que estava espiritualmente morto, como diz Efésios, capítulo 2, agora ele passa a ser espiritualmente vivo em Cristo Jesus. Então, não é apenas uma condição moral, embora a mudança de estado espiritual vai ter implicações morais. É muito importante entendermos, compreendermos sobre isso. Há um texto na palavra de Deus, está no Evangelho de João, capítulo 3, que narra aquele encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, nós temos informações que ele era um dos fariseus, um dos principais dos judeus, um homem importante. E ele foi procurar Jesus. E ele procurou Jesus à noite, assim como para ninguém vê-lo, porque ele era um homem de posição no sinédrio judeu. E ele, lá na sinagoga, ele era um homem importante, era principal, um dos principais ali dos judeus. E ele procurou Jesus à noite e chamou Jesus de Rabi. Sabemos que o Senhor é mestre, disse ele, que vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. A regeneração ou novo nascimento. Esse é o texto básico da nossa lição, que é uma passagem muito rica aqui no Novo Testamento, que aborda esse tema
do novo nascimento, da regeneração. Nicodemos, Jesus apontou para ele, Jesus mostrou a ele a necessidade de nascer de novo. Nós podemos imaginar e sabemos, né, pelos relatos da Bíblia aqui, dos Evangelhos, que Nicodemos era uma pessoa de alta condição moral, que Nicodemos era um dos principais ali dos judeus, membro do Sinédrio, homem importante, um homem respeitado pela sociedade, aceito pela sociedade por sua postura, por sua moralidade. E ele era firme nas convicções religiosas ali, judaicas, dentro do farisaísmo, que era uma seita dos judeus, era uma parte dos judeus, e que estudavam a Torá, conhecedores da lei. Mas Jesus mostrou a ele que nada disso importava, que ele poderia ser um bom religioso, poderia fazer o bem, poderia ter uma moral ilibada, uma moral perfeita, poderia se destacar diante da sociedade por praticar coisas boas, admiráveis, com virtudes, poderia ser o homem respeitado na sociedade, mas ele precisava nascer de novo. Ele era tudo menos regenerado. E isso era um obstáculo para ele, porque não regenerado, o não regenerado não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. É isso que Jesus disse a ele. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui nós podemos começar a entender o que é regeneração, novo nascimento, que é uma obra que está além de nossa própria capacidade. É uma obra de Deus, do Senhor. Ele faz essa obra no coração humano, no coração daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, daqueles que são chamados, daqueles que foram vocacionados de uma maneira eficaz. E não é uma restauração moral, não. Mas é um novo nascimento espiritual. Não é que a pessoa vai se tornar melhor, mas ela vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa regeneração, por ela, recebemos a vida e somos levados, habilitados à conversão. Então é preciso nós, você e eu, compreendermos que Deus é totalmente soberano nessa obra, nessa realização. Nós pregamos o Evangelho,
E a pregação do Evangelho, o Evangelho genuíno, ou seja, apresentar, mostrar Jesus através da nossa vida, do nosso falar, do nosso agir, testemunhar de Jesus, pregar, é a pregação do Evangelho. Deus usa, é um meio que Deus estabeleceu para operar o novo nascimento na vida daqueles que são chamados por Deus. Então, nosso estudo estará aqui falando sobre essa regeneração, sobre esse ensino bíblico, sobre o novo nascimento. E eu convido você a ler, a meditar e a pedir ao Espírito Santo de Deus que esclareça sua mente, seu coração, para que você entenda João capítulo 3. E vamos, durante alguns domingos, aprender sobre esse regenerar, que é algo que vem do próprio Deus. Louis Berkhof, ele diz que, dando assim um sentido à palavra regeneração, ele diz que pode ser definida como aquele ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no ser humano e a disposição dominante da alma é santificada. Percebe como é bem mais amplo, profundo a regeneração, o novo nascimento em Cristo Jesus, por Cristo Jesus e para a glória de Deus. Vamos meditar e estudar na palavra do Senhor sobre este ensino bíblico sobre a regeneração, o novo nascimento. Às vezes nós perguntamos o que acontece depois de nós sermos escolhidos em Cristo, sermos chamados eficazmente pela pregação do Evangelho e o Espírito Santo atua. Qual é o próximo elo na grande bênção da salvação? Quando recebemos, afinal, como ou em qual momento recebemos a vida espiritual para podermos responder com fé à vocação eficaz? Vamos aprender dentro da palavra de Deus, com alguns textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tendo como base João capítulo 3. Nesta conversa, neste diálogo que Jesus teve com Nicodemos, para aprendermos sobre este ensino bíblico, regeneração. Próximo domingo estaremos ampliando mais um pouco este ensino. Que esta semana seja uma semana de graça e paz sobre você e que o teu coração seja moldado
teu coração seja tocado pelo Santo Espírito de Deus. Eu desafio você a meditar, a ler a palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 3, e pedir a Deus, por meio do seu Espírito Santo, que traga iluminação para a sua mente e você compreenda a necessidade de ter uma nova vida, de um novo nascer para a glória de Deus.